Olá a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Um ótimo dia para vocês, uma ótima manhã abençoada. Para você que ainda não me conhece, o meu nome é Gleison Góes. Sejam muito bem-vindos ao canal Fim dos Tempos. Aquela cadeirinha ali, eu ia brincar com você e falar, mas na verdade eu deixei para Jesus se assentar. Muitos cantam desta forma. Olha os louvores deles. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha família. Imagina Deus passando na casa deles e vendo eles na pornografia, na televisão, vendo tudo que não presta, fofocando, falando mal da vida dos irmãos. Lembrando que falando mal não é você exortar e entregar o que Deus te ordena e te manda, não. Fofoca é diferente de exortar. Amém? E nos dias atuais, nos últimos dias, tem muita gente fofoqueira. E a minha mãe, até a minha mãe sempre falava, que a minha avó dizia, que fofoca, ela ficou feio para homem, para mulher. Pior ainda para homem. Tem homem que é fofoqueiro. Eu, particularmente, odeio futrico, odeio fofoca. Todo mundo que me conhece, inclusive da minha família, sabe, quando tinha almoços, jantares, etc., e eu vi alguém falando de alguém, falar o que a pessoa não fala na cara da pessoa, falando por trás, de falsidade. Eu falar coisas, eu também falava, eu poderia falar alguma coisa, mas eu já tinha falado para a pessoa aquilo que eu disse. Ou eu falaria para a pessoa também. A pessoa já sabe que eu já tinha falado isso para ela. Agora, fofocar é quando você fala da pessoa o que você não tem coragem de falar para a própria pessoa. Ou o que você nunca falou para a pessoa. Ok? E eu sempre falava, não quero participar disso, isso é feio, isso é ridículo. Falar da vida dos outros, Deus abomina isso. Então, passa lá em casa Jesus. E Jesus está passando hoje, agora, nesta manhã, na sua casa. O que ele vai encontrar? Você que é homem se masturbando, vendo pornografia. Você que é mulher fofocando com a sua casa podre, imunda. Sua pia cheia de prato, de panela. Sua casa suja, as roupas sujas, o tanque cheio de... Em vez de colocar um louvor, ligar e colocar um louvor, começar a lavar suas roupas, né? Então, passa lá em casa Jesus, e aí? O que Jesus vai ver quando ele passar na sua casa? Na verdade, Deus já está vendo, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Eu estava pela manhã, comi uma manga e Deus mandou que eu guardar. Deus fala. Deus mandou ele guardar uma manga para mostrar no canal sobre a manga? Um mistério sobre a manga? Sim, eu vou falar para vocês agora. Pessoas que estão... Eu fui comer a manga, ela estava maravilhosa por fora. Observem. Linda por fora. Tá vendo? Tava apetitosa. Mas por dentro, como tava aqui, olha. Por dentro ela tava assim, olha. Por fora tava linda. Eu abri, descasquei a manga. Jesus, que maravilha. Quando eu virei, que abri outro pedaço, podre por dentro. Assim está a maioria das igrejas e muitas pessoas dentro das igrejas. Uma capa. Por fora, tá assim. A aparência para as pessoas de fora. E Deus, quem esquadrinha, a Bíblia fala que Deus é o único que tem o poder de esquadrinhar o coração das pessoas. A Bíblia ainda fala que o nosso coração, o coração do homem é enganoso. Quando você pensa uma coisa, às vezes não é. Você faz planos e os planos de Deus não são os seus planos, são outros. Você acha que aquilo ali é o que Deus quer para a tua vida, quando na verdade não é aquilo que Deus quer outra coisa. Deus tem preparado outras coisas para você. Então, Deus esquadrinha o coração e vê a podridão, a sujeira por dentro. Raízes de amargura. Isso chama-se aqui, ó, quando está dentro do coração, raízes de amargura. Pessoas que estão dentro da igreja há anos, inclusive, mas são amargas. Fofoqueiros. Sabe? Pessoas que vão para a igreja só para matar os piores assassinos que existem, os que matam a fé dos irmãos. Matam a fé das pessoas. Então, que você tenha um coração bom, um coração puro e verdadeiro, segundo o coração do Senhor. Que você siga o exemplo de Jesus Cristo. Porque Deus está contemplando o seu coração. A aparência, a capa dentro da igreja e
por dentro teu coração tá assim. Deus está contemplando a podridão que tá teu coração, só a capa. Misericórdia, Jesus. Vamos à palavra antes de... Vou entregar algumas revelações de Deus sobre a Igreja Deus é Amor, sobre a Xuxa e uma observação que eu fiz sobre o cantor Gilberto Gil. Amém? Antes, vou ler esta palavra aqui para vocês no livro de Provérbios, capítulo 30 e versículo 6. Só estou entregando essa revelação porque Deus me confirmou. Amém? Irmãos amados e queridos, não se esqueçam de ajudar e contribuir o canal com as suas ofertas. Ajudem, contribuam, não deixe de contribuir. Inclusive, meu material, meus panfletos grandes com testemunhos, outros acabaram. Os outros também eu tenho pouquíssimo. Então, não deixem de contribuir, de ajudar o canal, o servo do Senhor, o profeta de Deus, no trabalho, na grande obra do evangelismo. Essa obra não é minha, essa obra não é tua, essa obra é de Deus. Mas nós, assim como eu também ajudo outras pessoas quando tenho, quando posso, você deve ajudar a obra de Deus. Não há lobos milionários a construírem templos luxuosos para eles sentarem-se como reis ali dentro, mesmo sabendo que a Bíblia fala que tudo será destruído, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, eles constroem seus castelos para serem adorados, né? Sabendo, a Bíblia fala que a destruição deles já está chegando, amém? Vamos ler então a palavra, só alguns versículos antes de entregar as revelações. Deus é amor, a apresentadora Xuxa também. Abram as Bíblias de vocês no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 30, a partir do verso 6. Provérbios 30, versículo 6. Não acrescentes as suas palavras para que não te reprove e sejas achado mentiroso. Duas coisas requeri de ti. Não me negues antes que eu morra. Remove para longe de mim a vaidade e as mentiras. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Alimenta-me com a comida conveniente para mim, suficiente para mim. Para que eu não fique cheio e te negue e diga, quem é o Senhor? Ou para que eu não fique pobre e roube ou tome o nome do meu Deus em vão. Não acuses um servo diante do Senhor, para que não te amaldiçoe e tu sejas achado culpado. Há uma geração... Aí vocês leem completo Provérbios 30, amém? Vamos lá falar sobre a revelação da igreja Deus é amor. Deus mostrava para mim na madrugada, amém? Me confirmou, entregando esta revelação. Lembrando que eu não tenho placa de igreja, amém? Eu não sou servo de igreja nenhuma. Não, lá no céu não existe placa de igreja nenhuma. O profeta verdadeiro de Deus não tem rabo preso. Vou falar na linguagem popular brasileiro para todo mundo entender, para não ficar difícil das pessoas entenderem. O que é na língua popular, no ditado popular, rabo preso? É como se você tivesse algo ali devendo alguém, alguma coisa. Não vou falar de fulana porque eu gosto muito dela, porque eu tenho alguma coisa que me liga a ela, que me prende a ela, então eu não vou poder falar a verdade para ela porque ela vai ficar chateada comigo, porque ela não vai gostar do que eu falei, ela vai achar ruim. Não, eu não vou falar, eu vou falar assim, eu vou falar o que Deus manda. Pode ser Assembleia de Deus, essas placas aí que causam até divisão às vezes. Assembleia de Deus, Deus é amor, Batista, Cristã do Brasil, Adventista, Católica. O que Deus mandar eu falar, eu vou falar. Amém? Eu amo meus irmãos em Cristo, todos meus irmãos em Cristo Jesus. Não tem placa que no céu tem o livro da vida, que é escrito nosso nome no livro da vida, e a coroa eterna. Eu nunca ouvi falar no céu que Deus vai perguntar qual era a placa do ambiente o qual você frequentava aqui na Terra. A Bíblia fala que o que faz separação entre você, o homem, eu e Deus é o pecado. A Bíblia fala, o pecado faz separação entre o homem e Deus. Foi assim no Jardim do Éden. O pecado fez Adão e Eva ver que estavam nus e ali
fez a separação entre eles e Deus. É só isso que vai separar você de Deus, o pecado. Amém? No céu não existe placa. Então, como profeta de Deus, eu não posso deixar de falar. Amo todos os meus irmãos, conheço várias pessoas que frequentam a Igreja Assembleia de Deus. A Deus é amor. Não estou dizendo que a Assembleia de Deus está diferente, porque misericórdia, só Jesus Cristo para ter na causa, porque está triste, a coisa está feia. Amém, irmãos? Então aqui não estou falando de placa, não, nem mal. Estou falando só a revelação, contando a revelação que Deus me ordenou que entregasse. Amém? Eu estava dentro da Igreja Deus é Amor e ali parecia um supermercado, não parecia um mercado. Estava cheio de água, lama, chuva. Estava dando uma chuva como se fosse um alagamento, sabe, irmão? Um alagamento que chama em São Paulo. Como é que chama em São Paulo? É um alagamento mesmo. Uma enchente. E ali entrava dentro da igreja muita lama, muita água. Parecia, pelo que eu me lembro mais ou menos, irmãos, parecia que a água era suja, entrando dentro da igreja. E ali, dentro da igreja, quando eu olhava, eu via aquela mulher chamada Léa, aquela mais nova do cabelo preto, sem ser a do escândalo, a outra. Como é o nome dela? É Léa Miranda, não é isso? Não é Léa. Como é o nome dela, irmãos? Tem a Ereni Miranda, tem a Léa Miranda e tem a outra. Débora Miranda. Deus me fazia olhar cara a cara com a Débora Miranda. Eu via a Débora Miranda. Quando eu olhei para ela, eu vi ela toda plastificada, toda maquiada, toda transformada dentro da igreja, assim, parecia um supermercado. E ali estavam vendendo coisas, tinham caixas. Dentro da igreja tinham caixas, como se fosse um supermercado. Estavam vendendo coisas dentro da igreja. Eu olhei assim, eu falei, e aquela água tomando tudo. Aí eu olhei para ela e falei assim, ei, e a doutrina? Eu me lembro perfeitamente. Eu falava assim, e a doutrina do Senhor, a doutrina santa do Senhor. A doutrina do Senhor, meu Deus, e a doutrina santa do Senhor. É o que eu tô falando pra você. Não tô falando que as outras igrejas estão diferentes, não, tá? Só na Deus é amor a coisa tá assim, não. Tô contando porque a revelação foi para a Débora Miranda e o Davi Miranda, ok? Aí, mas tem muitas igrejas também que tá pior ainda, entendeu? Ou a mesma coisa. E ali entrava aquela água suja, barrenta, e aquela água entrando, e falava, e a doutrina do Senhor, ela leva para ela, estava toda transformada, toda maquiada, como se tivesse feito plástica também no rosto, alguma coisa, esse botox, alguma coisa, irmão, mas Deus me fazia contemplar o rosto, tô falando que Deus, não posso falar uma coisa em nome de Deus, sendo que Deus não tivesse me mostrado, Deus que me livre, tá repreendido em nome de Jesus, jamais faria isso, amém? E ali ela estava com o rosto transformado, e eu falava, a igreja, e a doutrina da igreja, e a doutrina santa de Jesus, e a doutrina, eu lembro perfeitamente que eu falava, olhava para ela, e a doutrina do Senhor, meu Deus, e aquela água invadindo lá dentro, invadindo aquela água barrenta, água suja tomando a igreja, que era a igreja, o discernimento que Deus me deu, mas parecia um supermercado, vendendo um monte de coisa, vendendo. Não entendi nada. Falei, Senhor, tá vendendo? Quando eu olhei pro lado, eu via como se fosse caixas de supermercado. Eu acredito que sejam esses votos também de livramento, irmão. Olha, qualquer igreja que tem, inclusive eu falei até com a irmã Nadir sobre o voto do livramento, que a Bíblia é contra voto de livramento. Por quê? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, falando de algumas coisas, tá? Porque você sabe que eu falo quando não vem que não tem. Comigo não tem mesmo. Eu falo que Deus manda e acabou. Amém? E outra coisa, eu não tenho medo, sabe por quê? Todo mundo, na minha vida toda, desde quando eu era trans, todo mundo que armava para me matar, morria de forma trágica, feia, horrível. Até quando eu me converti, pessoas que me perseguiram, que armaram para mim, que morreram de forma trágica, morreram de forma feia. Então eu não me preocupo com os meus inimigos. Irmão Gleice, você se preocupa com seus inimigos? Não me preocupo, eu entrego nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Muitos podem pensar assim, irmão, mas eles têm dinheiro, eles têm advogado, eles têm influência com político. Você não é nada, irmão Gleice, você não tem nada, você não tem dinheiro, você não tem, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu tenho a verdade em mim, a verdade de Deus habita em mim. Então, Jesus habita na verdade, não na mentira. Irmãos, aí eles não vão nunca, não vai acontecer nada com eles, porque, irmãos, eles têm muita influência. Você que pensa.
A influência para Deus não significa nada. Ter amigo policial, ter amigo delegado, ter amigo juiz, ter amigo deputado, ter amigo presidente, não adianta nada para Deus. Se a pessoa começar a perseguir um profeta de Deus, para tentar contra a vida dele, perseguir, tem uma hora que Deus faz, sabe o quê? Fulmina a pessoa da terra. Não tem amizade, influência certa. Deus pega a pessoa, arranca. Porque a árvore que não dá fruta, ela é arrancada, a Bíblia fala, e jogada no fogo, lançada no fogo. Então, eu não me preocupo com os meus inimigos. Todos que me perseguiram morreram de formas terríveis. Eu sempre fiquei sabendo as mortes das pessoas que me perseguiram, até depois que eu me converti, eu não vou citar aqui nome de pessoas, mas até pessoas que Deus mostrou, vou falar pra mim, até o pai do meu ex que me perseguia, Deus mostrou pra mim, ele armando pra poder tirar a minha vida, mesmo depois de eu convertido, morreu, parece com um derrame cerebral, uma coisa assim, morreu, morrem botando sangue pelo nariz, saindo o cérebro pelo nariz, pelo olho, pelo ouvido, é assim, eles morrem de forma feia, viu? Inclusive Deus falou pra mim, que vai aí descer com alguns pastores, tá, irmão? Famoso, pastor conhecido, já começou com aquele apóstolo Rina lá, a bola de neve, que foi com a bola e tudo pros infernos, a bola de fogo de neve, desceu ele embolado com Satanás pro inferno, entendeu? Então é assim, mas tem mais pastor famoso para descer aí, e tem um perseguidor que me persegue, que é o meu maior perseguidor, que Deus falou, que vai fulminar ele da terra. Por isso que eu não me preocupo, porque eles têm aliados, eles têm amigos, influência, eu não tenho, eu tenho Jesus. Aí eles têm influência homem, que Deus pega, Jesus tem a chave da morte do inferno. Então, perseguindo, quando chega no limite, sabe o que Deus faz? Fulmina ele da terra. Morre de uma hora para outra. Irmão, sabe quem morreu? Quem? Fulano de tal. Fulano de tal. Te perseguia tanto, e tanto te infernizou, pagava gente para fazer mal a você. Morreu, do nada morreu, a notícia chegou. Morreu. É assim que Deus faz. Deus fulmina a pessoa da terra. Porque Deus tem um limite. Deus é só bom, misericordioso, irmão Gleison? Não é só misericordioso, não. Você lembra de Noé? Lembra de Sodoma e Gomorra? Pois é. E Elias lá com os 400 profetas de Baal, que Deus mandou fogo e matou todos eles? Deus é fogo consumidor também. Está escrito lá em Hebreus, amém? Então, acredito, voltando à revelação da Deus é amor, os votos. Deus não precisa de dinheiro para livrar ninguém. Eu não concordo com o voto de livramento. Voto do livramento. Vou colocar um dinheiro no envelope aqui para Deus me livrar. Oi, Deus não precisa de dinheiro para livrar você. A Bíblia fala, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E a Bíblia fala também o quê? Aquele que é nascido de Deus não anda no pecado e o maligno não lhe toca. Oferta para ajudar a igreja é uma coisa. Agora, voto para Deus te livrar, botar um dinheiro dentro de um papel. Aqui é um voto para Deus te livrar. Mentira, heresia. Não concordo com isso. Antibíblico. Fuja, pode fugir, tá? Pode fugir, porque... E não bote dinheiro em envelope de livramento, que Deus não precisa de dinheiro para te livrar. E a Bíblia fala que nós somos... Deus coloca anjos ao redor daqueles que o temem para livrar a gente. Agora você ajudar o aluguel da igreja, você ajudar a igreja a manter a igreja, ok. Ajudar a manter a igreja, ok. Agora, voto para Deus te livrar, voto para Deus te curar, não. Existiam votos assim, olha, quando eu vender aquela casa, eu vou ofertar para tal irmão. Quando eu fazer isso, Senhor, Deus permitir, quando eu receber aquele dinheiro que eu estou para receber da justiça, eu vou pegar aquele dinheiro e vou fazer uma parte, vou fazer para marmita, para morador de rua. Olha, quando eu receber tal, isso é um voto com Deus. Isso é fazer votos com Deus. Amém? E lembrando também que Deus é fogo consumidor, Sansão era um homem forte como um leão. A Bíblia fala, ele brincou com o pecado e os filisteus tirou a visão deles, de Sansão, né? Porque brincou com o pecado. Deus é amor, mas também é justiça. Amém? Então, e ali Deus mostrava. Aí eu falava assim, não tem problema não. Quando eu via água invadindo a igreja, aí eu falava assim, não tem problema não. E Deus vai destruir com tudo isso aqui mesmo. Deus já vai destruir com tudo isso aqui. Eu olhei assim e falei, tem problema não. Quando eu olhava para ela, eu via o rosto do neto dela, o Davi Miranda, estava transfigurado num rosto mau. O rosto, eu via como se fosse um demônio nele. Eu via um demônio no rosto do neto, Davi Miranda Neto.
Deus mostrava pra mim. Aí eu falava, não tem problema não. Deus já vai destruir com tudo isso aqui mesmo. Deus vai acabar com tudo isso aqui já. Falava pra ela. Não tem problema não. Deus já vai acabar com tudo isso aqui. E eu via ele com o rosto de demônio, viu? E a Xuxa, eu via a Xuxa, irmãos, os dias dela findando na terra, tá? Triste, lamentável, mas eu via, Deus mostrava pra mim. Ela chegava no lugar, e foi triste a revelação, porque ela falava assim, olha, eu via como se a fama dela estivesse terminando, né, acabando, e aí ela chegava num lugar bem triste, falava assim, a pessoa, me dá foto, eu quero uma foto com você, eu quero uma foto. Ela, ai, vamos na balada, vamos em tal lugar, eu só queria um abraço. Aí ela falava com um olhar triste, assim, eu só queria um abraço, e aí Deus me mostrava como as pessoas só queriam só foto, só tira foto, mas ninguém chegava para ela para dar um carinho, para dar um abraço, para levar uma palavra, sabe, de carinho, de atenção para ela, só apedrejando, satanista, é diabo, é diabo, é diabo, só acusação, sabe, irmão? Como que a pessoa vai querer Jesus desse jeito, se a pessoa só, imagina a pessoa todo tempo você travesti, você prostituía, você bebia, você fumava, você era um drogado, você foi preso, você já passou pela cadeia. Deus abomina isso. Como é que a pessoa vai querer Jesus, né? Aí Deus mostrava, ela ali triste, ela falava assim, eu só queria um abraço, eu só queria um abraço. E ninguém dava um abraço nela, só pedia só foto. Essas revelações que Deus me deu, tá? Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, porque já tá acabando o tempo já, por isso, quando eu falo rápido no final do vídeo, é por isso, porque tá acabando o tempo, viu? Deus abençoe a todos em nome de Jesus, até o próximo vídeo.